A terceira estrutura que compõe o sangue são as plaquetas, ou também chamadas de trombócitos. Lembrando que elas fazem parte daquele grupo então de estruturas chamadas de elementos figurados do sangue. Na verdade, as plaquetas elas nascem de dentro da medula óssea, assim como hemácias e como leucócitos. A diferença é que as plaquetas elas nascem a partir de uma célula que foi formada na medula óssea chamada de megacariócito. Significa que esse megacariócito ele se rompe, se divide em vários fragmentos menores, transformando-se então cada um desses fragmentos em uma plaqueta ou chamada trombócito. Por que é chamado de trombócito? Porque na verdade tem o papel de fazer um entupimento, de criar um trombo, ou seja, uma obstrução dos vasos sanguíneos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que para muitos autores as plaquetas elas não são células pequenas, elas são na verdade fragmentos de uma célula maior, ou fragmentos celulares. O papel principal que nós vamos encontrar na estrutura de uma plaqueta ou no conjunto plaquetário do indivíduo é estimular a coagulação do sangue, ou seja, elas desencadeiam todo o mecanismo de coagulação. Lembrando que coagulação ou hemostasia, na verdade, é a ideia de parar ou obstruir um vaso sanguíneo ou um tecido lesionado para que esse pare de perder o sangue. Lembrando que todo e qualquer tipo de sangramento excessivo pode levar a uma possibilidade, por exemplo, de uma hemorragia e uma morte por hemorragia. Então, nesse caso, pessoas que tenham problemas na sua coagulação do sangue, como é o caso, por exemplo, dos hemofílicos, que tem um problema genético que define isso, são pessoas que por qualquer tipo de lesão ou corte mais profundo podem acabar morrendo porque não para de sangrar nunca. Então, nesse caso aqui, o processo todo de coagulação, ele segue uma série de etapas, aonde a gente vai ter, por exemplo, a ruptura do vaso e o sangue começa a escapar para fora do vaso. Então, o primeiro passo é que começa a haver uma constrição do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo tem músculos e esses músculos fazem então com que ele diminua de diâmetro, ele reduz o seu diâmetro. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo é que as plaquetas se acumulam na lateral do corte, liberando uma série de enzimas e fatores de coagulação. Esses criam uma espécie de rede, uma obstrução, que fica ali na parede do vaso sanguíneo. Essa parede que se criou agora, uma espécie de obstrução, tipo uma redinha, começa a colar várias células e então entope o buraco. A partir desse momento, o sangue já não escapa mais, já passa a ficar por dentro do vaso sanguíneo, e assim que esse sangue fica ali por dentro do vaso sanguíneo, a gente para de ter o vazamento, começa a obstruir então a saída. Só que então, depois de um certo tempo, essa estrutura externa começa a fazer mitose das células, fechando a estrutura do vaso. Então, reconstrói a parede do vaso. Assim que reconstruir, todo aquele monte de estruturas que foi utilizado para entupir, para fechar o buraquinho, agora vai ter que ser removido para fazer com que o vaso sanguíneo volte a ficar livre, desobstruído pelo lado de dentro, garantindo uma melhor circulação. Só que, lógico, isso acontece numa sequência, uma cadeia de reações químicas, onde a gente vai ter uma série de liberações de enzimas e proteínas que fazem esse processo acontecer. Resumindo, a gente vai ter esse processo aqui que é entope o buraco e para de vazar sangue. Mas como é que isso acontece de verdade? Então a gente deve lembrar que aqui dentro desse vaso sanguíneo a gente tem hemácias, leucócitos, plaquetas, horrores de proteínas, nutrientes, vitaminas e todos eles estão circulando por ali. Então tudo isso vai vazar caso aconteça uma lesão e tudo isso vai ajudar a obstruir esse buraquinho caso aconteça um processo de coagulação. Então isso inicia e segue a seguinte ordem de etapas. Quando a gente tem um vaso rompido, que significa alguém bateu, cortou, lesionou e rompeu um vaso. Quando acontece isso, inicia o processo, vazamento de sangue. Então, quando acontecer isso aqui, nós vamos ter agora um acúmulo plaquetário no entorno da região rompida. Então, o vaso sanguíneo fecha, ele contrai e as plaquetas começam a sofrer um processo químico que faz elas grudarem no colágeno por dentro do vaso sanguíneo. Quando acontece isso, acumulam-se plaquetas no entorno do buraquinho. Então nós vamos ter o passo 2 aqui, etapa 2, que é o acúmulo de plaquetas no entorno do rompimento. Passada essa etapa, as plaquetas instaladas nesse local começam a liberar uma enzima que elas têm dentro dela chamada de tromboplastina. Então, do plasma, do citoplasma, daquele fragmento celular que é a plaqueta, começa a haver a liberação de tromboplastina nesta região. Essa tromboplastina, assim que liberada na região, ela em contato com o cálcio que nós temos no citoplasma, ou melhor, no plasma do sangue, a gente vai ter então uma reação química que faz com que a tromboplastina mais esse cálcio estimulem uma enzima que está passeando por dentro do nosso plasma sanguíneo,
chamada protrombina. Essa protrombina, ela é uma prévia de uma outra enzima. Essa protrombina é fabricada pelo nosso fígado e liberada para dentro do sangue. Então, no momento que essa tromboplastina mais o cálcio do sangue estimulam a protrombina, ela se transforma numa enzima ativa. Então, aí nós vamos ter a transformação da protrombina em trombina. Então, significa que a protrombina já estava passeando pelo sangue. A partir da liberação da tromboplastina mais o cálcio que nós já temos no nosso sangue, faz ela se transformar. Então, quando ela se transforma na trombina, a trombina, na verdade, é uma proteína de estímulo, uma proteína de sinal, ela é uma sinalizadora. Ela, na verdade, não é ela que fecha o corte, ela só faz parte do processo. Então, essa trombina, ela vai estimular uma outra enzima que está passeando pelo nosso sangue, chamada fibrinogênio, mas que está inativada. Então, quando a trombina é formada, ela vai lá e diz, ó, fibrinogênio, tua vez. E aí o fibrinogênio, sim, vai se transformar na última proteína. Então, em relação à trombina, o fibrinogênio estava parado até o momento que ela foi formada. No momento que ela foi formada, ela estimula ele, tua vez de fazer. Quando o fibrinogênio se transforma, ele se transforma em fibrina, que é, de novo, a proteína ativada. Essa fibrina é uma proteína em forma de filamentos, formando uma espécie de redinha naquele local do corte. Só que essa redinha de fibrina que nós temos ali, ela é um conjunto de proteínas em forma de filamentos, de fios, só que são todos eles extremamente grudentos e pegajosos. Então, qualquer coisa que passar por ali vai grudando nela, e isso começa a entupir a saída de sangue. Então, por causa disso, todas as células que estiverem passando por ali, hemácias, leucócitos, outras plaquetas, proteínas diversas que estejam passando por ali, começam a tudo a grudar naquele lugar. E vai acabar formando uma imensa bola de produtos celulares que estavam disponíveis no sangue por dentro. Então, esse monte de coisa que vai grudando, vai trancando e obstrui aquela passagem toda. Vai trancar aquilo ali. Assim que tranca aquele processo todo de vazamento sanguíneo, pronto, está fechado o corte. Não vaza mais. Mas eu não posso deixar aquele monte de coisa grudada ali. Por quê? Porque daqui a pouco diminui muito o vão por onde o sangue pode passar. Então, assim que acontecer isso aí, nós vamos ter que fechar o corte, reparar o vaso sanguíneo e destruir aquele negócio. Então, a gente deve lembrar o seguinte, ó, que a partir do momento que se formou essa rede de fibrina, a gente vai ter a fibrina mais todas as células e outros tipos de elementos figurados do sangue colados ali. A associação de todas essas células e elementos figurados mais a fibrina forma o coágulo. O coágulo, então, é o trombo ou obstrução. Se a gente tiver uma pessoa que começa a formar coágulos de forma indevida, nós temos um problema chamado de trombose. Quem é que evita essa trombose? Bom, então nós temos uma substância química produzida por outras células do nosso sangue, pelos glóbulos brancos, e também produzida no tecido conjuntivo propriamente dito, chamada de heparina. Essa heparina que é fabricada aí é produzida para que a gente desfaça esses coágulos. Ela é um anticoagulante natural. Então, assim que o coágulo está feito e a gente reparar a parede toda que tem no vaso sanguíneo, a gente começa a ter uma grande liberação então de heparina, que vai promover a destruição daquele coágulo, a liberação de todas aquelas moléculas, desobstruindo o vaso sanguíneo e voltando aí sim ao normal. Por isso, todo e qualquer tipo de problema que a gente possa vir a ter em relação a alguma dessas etapas do processo de coagulação pode ser uma coisa severa e pode eventualmente levar a pessoa à morte. O último dos nossos compostos, então, que fazem parte dos elementos figurados do sangue, são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Na verdade, eles não são brancos, eles são células transparentes, invisíveis, vamos dizer assim. Só que aí, para a gente poder enxergar essas células quando a gente faz estudo de microscopia, é necessário usar determinados corantes. A gente começa a enxergar algumas coisas. Então, nesse caso, o que importa é que são células que não apresentam pigmentação própria, como é o caso das hemácias, ou como é o caso, por exemplo, lá de uma célula vegetal que tem cloroplastos. Então, nesse caso aqui, são células sem pigmentos, mas que possuem núcleo, ao contrário das plaquetas e das hemácias. Então, tem um núcleo grande, normalmente, e esse núcleo pode ter formatos diferentes. Ter núcleo grande significa, em outras palavras, alta atividade do material genético. Significa que é muito provável que a intensa atividade de síntese proteica esteja acontecendo. Ainda, a gente pode dizer que essas células, chamadas glóbulos brancos, podem ser fabricadas na medula óssea ou ainda em órgãos linfáticos, como é o caso das amígdalas, como é o caso, por exemplo, do timo e do baço.
A gente sabe que essas células têm como papel genérico, como estrutura geral, fazer o papel de defesa imunológica. Nesse caso, né, evitar que a gente fique doente. Pegar uma gripe, a gente vai ter que se defender. Pegando, por exemplo, uma doença intestinal, a gente vai ter que se defender. Então, o papel principal dos leucócitos é defender o teu organismo. Só que aí, essa defesa vai acontecer através de fagocitose, que é quando uma célula vai lá e come ou engole outras coisas que entraram dentro do teu corpo. Essas coisas todas que entraram no nosso corpo a gente pode chamar de antígeno, porque nem sempre vai ser um agente patogênico, nem sempre é um vírus ou uma bactéria, às vezes pode ser simplesmente um caco de vidro que está dentro do teu organismo, ou de repente uma célula de sangue de uma pessoa que não poderia ter doado para ti. Então, a ideia nesse caso é comer alguma coisa estranha. Então, a fagocitose é o principal mecanismo que é utilizado para isso. Logo, a ação lisossômica é muito importante. A gente ainda pode dizer que essa defesa imune vai acontecer através da marcação de patogênicos. O que significa isso? Que a hora que cair um vírus ou uma bactéria dentro do teu corpo, por exemplo, algumas dessas células aqui vão lá e vão colar uma proteína pelo lado de fora desse vírus ou dessa bactéria e ele vai ficar enfeitado. Aí esse vírus ou bactéria vai ficar enfeitado, andando por dentro do teu sangue e todas as outras células de defesa que virem aquele vírus enfeitado, ó, tá vendo aquele negócio? É aquilo que nós temos que matar. Então, serve para marcar e muitas vezes inativar agentes patogênicos, porque muitas vezes não é só destruir, é evitar que os outros que estão circulantes possam causar doenças. Então, muitas vezes o primeiro passo do sistema de defesa não é sair matando, e sim sair inativando. Primeiro inativa, depois destrói. Então, os marcadores às vezes têm esse tipo de papel. Quando acontecer essa defesa feita por proteínas, nós chamamos a defesa de defesa humoral, que é uma defesa de marcação celular. Depois, a gente vai ter a defesa celular, que é a defesa da fagocitose. Só que a gente pode dizer que essa defesa imune, às vezes, pode permanecer por muito tempo. Às vezes por pouco tempo, mas fica lá por algum tempo. Então, nesse caso, o tempo que essa memória imunológica permanecer vai dizer o quanto tempo tu está protegido. Quando a memória imune é mais longa, significa que normalmente os patógenos sofrem menos mutação e eles vão ficando diferentes de forma muito lenta. Agora, quando a gente pega doenças com muita frequência, significa que a taxa de mutação dos patogênicos é extremamente elevada. Por exemplo, gripe, a gente tem que vacinar de ano em ano porque de um ano para o outro os vírus da gripe já não são mais idênticos. Agora, tem doenças como o tétano, por exemplo, que a gente faz uma vacina a cada 10 anos só para lembrar o teu sistema imunológico dizendo, ó, me lembra aí que eu tenho que me defender e tal. E aí, é para isso. Então, a memória imunológica significa alguns leucócitos que ficam te defendendo por um período mais longo de tempo, caso essa doença entre em contato contigo novamente. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que alguns leucócitos são fabricados em alguns determinados pontos do nosso organismo e ficam circulantes pelo sangue, mas alguns deles migram para outros tecidos para poder fazer função de defesa em outros lugares, porque tu não fica doente só dentro do teu sangue. Às vezes a doença entra pela mão, às vezes entra pelo nariz. Então, justamente para poder fazer essa defesa em outros lugares, essas células precisam migrar para outros tecidos. E aí, às vezes, nós vamos ter então essa migração para outros tecidos chamada de diapedese. A diapedese então vai fazer com que uma célula abra um espaço e mergulha por esse espaço e vai entrar em outro lugar. E aí nesse outro lugar ela também tem capacidade de fazer o papel de defesa. Então, só para exemplificar, para a gente entender melhor quem são essas células de defesa e o que cada uma delas faz, assim, pelo menos assim, inicialmente falando, né, sem aprofundar demais na ideia do sistema imunológico, a ideia básica é a seguinte. Primeiro, que existem então dois grandes grupos de leucócitos ou dois grandes grupos de glóbulos brancos. O primeiro deles é chamado de agranulócito. Essa ideia dos grânulos que tem na célula, assim, é na verdade as proteínas que estão no glicocárdex pelo lado de fora da célula. Então, como se tratam de glóbulos brancos, é necessário que a gente coloque corantes para poder enxergar essas células na microscopia e saber que tipo de célula que é. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que algumas dessas células, assim que recebem o corante, ficam lisas pelo lado de fora, sem a presença de grânulos. Essas são chamadas de agranulócitos. E outras que recebem o corante pinta todas as proteínas que tem por fora do glicocárdex e fica tudo cheio de pintinhas, tudo marcadinho, tudo cheio de bolinhas manchadas assim, chamadas então de grânulos ou granulócitos. Então tem dois grandes grupos, as que ficam tudo coloridas por fora, chamada granulócito, e aquelas que não pigmentam nada pelo lado de fora, chamadas de agranulócitos.
Os agranulócitos, então, eles estão divididos em dois grandes grupos celulares. Os monócitos, que são células redondas, assim, circulares, e que apresentam um núcleo meio disforme. É quase como se fosse um feijão meio irregular, meio torto para o lado de dentro. E não tem grânulos na membrana que apareçam assim que pigmentados, assim que colocado corante. O monócito, na verdade, o grande papel dele assim que formado é migrar para dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele logo abaixo da pele, e vai formar macrófagos. Ele se transforma em macrófago. Então ele faz a diapedese, migra para outro lugar e lá ele se transforma em outro tipo de célula. E essa sim, lá dentro do conjuntivo propriamente dito, vai fazer fagocitose. Então, é a primeira barreira de defesa da nossa pele, vai ser o monócito transformado. O segundo tipo, esse eu dedicaria um pouquinho mais de tempo para estudar ele. Por quê? Porque é o tipo de célula que realmente cuida do teu corpo, que são os linfócitos. Esse linfócito é um tipo de agranulócito que apresenta um núcleo grande e esférico, bem grandão. Então significa que o núcleo ele ocupa um percentual muito grande do citoplasma. Ou seja, o DNA trabalha para te defender, produzindo proteínas e também ajudando a célula a decompor as coisas que entrarem dentro de ti. Esses são os linfócitos. Só que esse linfócito, já que é o grande grupo celular de defesa, que está aqui dos glóbulos brancos, ele é dividido em três categorias principais, que são o linfócito B, o linfócito T8, também chamado de célula CD8, linfócito citotóxico, citolítico ou linfócito killer, que é o assassino. É o que realmente mata as coisas. Então, o linfócito B, ele fica liberando aquelas proteínas da defesa humoral, aquelas que colam no agente patogênico e marcam ele e deixam ele identificado passeando por aí. Então, nesse caso, o linfócito B, ele libera proteínas de marcação. Essas vão ser proteínas que vão marcar os antígenos e, em geral, pertencem a alguns grupos pontuais. O mais importante chama-se imunoglobulina. Então, tem imunoglobulina para vírus, tem imunoglobulina para substância que causa alergia, tem imunoglobulina para bactéria, cada um tem seu grupo específico. Sendo assim, nesse caso, os linfócitos B ficam só produzindo anticorpos que marcam os agentes patogênicos. O segundo tipo de linfócito são chamados linfócitos T8, que é o assassino, então. Esse é aquele que mata as coisas, né? O killer. Então, esse aqui destrói agente patogênico. Então, entrou alguma coisa estranha e ele já sabe conhecer, reconhecer, vai lá e mata. Inclusive, quando alguém doa um órgão para outra pessoa, se houver rejeição desse órgão, é o T8 que faz isso. Então, a célula CD8 ou o linfócito T8. Nesse caso, o T8 ele participa da memória imunológica, porque se ele já conhece um agente patogênico e entra no teu corpo esse agente, ele já vai lá e mata. Não fica esperando ser avisado, dizer, pô, ó, T8, vai lá matar. Não, se ele conhece, ele vai lá e destrói. Então, ele é o grande responsável por comer e destruir as coisas dentro do grupo dos linfócitos e no nosso corpo de uma maneira geral. Aí, além desses, nós vamos ter o linfócito T4, ou chamado também de célula CD4 ou linfócito T auxiliar. Esse aqui a gente poderia dizer com palavras mais simples assim, o linfócito fofoqueiro. É aquele que fica dizendo para os outros o que os outros têm que fazer. E o papel dele é esse mesmo, né? Qual é o papel dele? Então, estimular o B e estimular o T8 a ficar funcionando. Então, o que acaba acontecendo? O nosso organismo ele tem uma série de células que diz para o T4, ó, avisa o B que ele tem que continuar produzindo anticorpos de marcação. Avisa o T8 que ele tem que seguir matando aqueles lá porque eles continuam invadindo. Então, o T4 ele estimula o B e o T8. O grande problema para nós, por exemplo, é que nesse caso aqui, ó, é onde o HIV, que é o vírus da AIDS, ataca. Então, quando o vírus da AIDS ataca os nossos linfócitos T4, o que acaba acontecendo é que o T4 ele começa a sofrer e ele não consegue fazer o papel dele. Ele nem avisa o B e nem avisa o T8 que eles têm que trabalhar. O que acaba acontecendo, então, é que o T4 para. Como o T4 para, ele começa a morrer e diminui a quantidade dele. Então, o B e o T8 também param suas atividades porque eles não recebem os estímulos que deveriam receber. Em função disso, como o B não marca mais ninguém e o T8 não mata mais ninguém, qualquer tipo de agente patogênico que entra no teu corpo encontra uma brecha na tua defesa. Ou seja, o teu corpo não está se defendendo. Isso é o que nós chamamos de doença oportunista. Aquela que aproveitou a oportunidade das tuas células não estarem te defendendo e vai te causar doença que pode te levar à morte. Então, nesse caso, a AIDS é uma doença desse tipo, que aproveita para baixar a imunidade da pessoa e aí as outras doenças, qualquer outra doença,
entra com o sistema imunológico afetado e abalado e pode levar o indivíduo à morte, Então, nesse caso, esses 3 grupos aqui a gente deve tomar um cuidadinho maior, né? Destacar, botar aquele asterisco e dar uma olhada com mais frequência para eles, porque é uma coisa que a gente vê com bastante frequência em provas de vestibular e em especial também na prova do Enem. Aí, finalizamos então o grupo das células agranulócitas. Agora entramos no grupo dos granulócitos, aqueles que têm os granulozinhos por fora. Esses realmente trabalham predominantemente dentro do teu sangue. Eles até eventualmente um deles pode escapar por diapedésia para outro tecido e auxiliar na defesa, mas o papel principal mesmo está acontecendo lá no sangue. Então, desse grupo aqui, nós temos o primeiro tipo celular chamado neutrófilo. Esse, ele, na verdade, é o grande comilão que a célula tem, tá? Que o sangue tem, na verdade. O grande comilão, nesse caso, ele é o maior fagocitador que tem. Ele tem uma característica importante. Ele só vai ser pigmentado, só é pintadinho com corantes de caráter neutro. E aí ele acaba ganhando uma cor específica. Nesse caso, quando acontece isso, aparece o núcleo dele, que é um núcleo dividido em 3 segmentos normalmente, como se fossem 3 gomos, ele é tripartido e acaba formando então uma estrutura mais ou menos assim, que tem 1, 2, 3 gomos ali. Nesse caso, o neutrófilo então é a maior célula que come coisas e fagocita coisas. Significa que a quantidade de célula de defesa que nós temos que ter quando há uma infecção deve aumentar. Então, o número de neutrófilos aumenta quando a gente tem algum tipo de processo de infecção. Segundo tipo, agora um outro tipo de célula, é um outro tipo de glóbulo branco, mas esse só vai ser pintado e tingido em testes de coloração celular somente quando a gente usar corantes de caráter básico, não mais o neutro. Quando acontecer isso aqui, nós temos a formação de um basófilo. O basófilo, ele aumenta numa situação bem pontual e particular. Por quê? Porque, na verdade, ele acaba liberando a heparina, que é aquele processo de coagulação sanguínea sofre com ele. Então, a heparina é um anticoagulante, significa que se tu tiver algum tipo de problema de coagulação acontecendo, por exemplo, por uma picada de cobra, aumenta a quantidade de basófilo e aumenta a quantidade de heparina para tentar remediar isso aí. Então, o segundo tipo que nós vamos ter de substância liberada pelo basófilo é a histamina. Essa aqui, ela está atuando para desenvolver um quadro alérgico de uma pessoa. Então, quando alguém, por exemplo, toca numa planta que causa alergia, leva a picada de um inseto que causa alergia e dá aquele inchaço, ou então come algum tipo de coisa que faz mal e causa alergia, toma um determinado tipo de medicamento que causa alergia, sempre os sintomas da inflamação serão os mesmos. Então, o quadro de inflamação e o quadro de alergia, eles têm características comuns. A inflamação vai ser uma mortalidade de várias dessas células. E a parte toda de alergia vai ser vermelhidão no local, inchaço no local, vasoconstrição, aumento do volume de líquido, aumenta a temperatura, irritabilidade muito alta e a sensibilidade fica muito grande. Significa que tu toca no lugar que está ali, dói muito, lateja. Isso é muito comum acontecer quando tu tem um processo alérgico. Então, nesse caso aqui, o basófilo, ele tem normalmente então a coloração com algum tipo de corante básico e o formato do núcleo ele parece um rim, parece um feijão assim, tá? E ele acaba ficando normalmente com uma coloração bem viva e bem grande para lado de fora. Normalmente é um roxo escuro e fica muito pintado de roxo escuro. Então, isso caracteriza o basófilo. E então nós temos o último tipo de glóbulo branco. Esse último tipo de glóbulo branco, que é o eosinófilo, é um outro nome que a gente tem também para uma célula chamada de acidófilo. Então, olhem só, os granulócitos vão ser divididos em pigmenta com neutro, pigmenta com básico, pigmenta com corante ácido. O eosinófilo é o tipo de célula que pega corante ácido. Quando pigmenta ele com corante ácido, ele fica todo pintadinho de vermelho normalmente, ou de um laranja bem escuro. Quando acontece isso, então, a gente percebe que esse eosinófilo ele tem o núcleo dividido em 2 gomos, em 2 lobos, assim, emendados pelo meio. Então ele fica todo pintadinho, assim, mais avermelhadinho. Esse eosinófilo, que ele é, então, ácido ou acidofílico, ele tem muito lisossomo. Então, normalmente, essa acidez dele tem a ver com a ação das enzimas lisossômicas, que são enzimas que atuam em pH levemente ácido. Nesse caso aqui, os eosinófilos eles se deslocam normalmente para lugares onde a gente está tendo algum tipo de processo alérgico, por exemplo. Ele ajuda a combater isso aí. E ainda, se tiver algum tipo de parasita pluricelular. Por exemplo, se entrar um ovo de tênia lá dentro de ti e começar a desenvolver uma teníase, ele vai caçar.
Se entrar, por exemplo, algum tipo de bichinho pequenininho lá, um parasita pequeno, e for fluido celular, ele vai caçar. Então o eosinófilo ele está muito relacionado com parasitoses, com algum tipo de verme dentro do nosso corpo e também com o processo alérgico. Por exemplo, se tu inala uma substância química sem querer, que pode te fazer um quadro alérgico, normalmente os eosinófilos também aumentam de quantidade. Então, em períodos como a primavera, por exemplo, certamente muita gente tem isso, começa a dar aquele quadro de alergia ao grão de pólen e também a poeira e outras coisas assim, e a pessoa fica com rinite alérgica. Pode ter certeza, essa pessoa que fica com rinite alérgica vai ter grandes volumes de basófilo e pode aumentar também a quantidade de eosinófilo, porque os dois atuam nesses processos de defesa. Então, como a gente está vendo, os leucócitos, de uma maneira geral, eles são responsáveis por defender teu organismo de tudo que é tipo de elemento estranho. Só que às vezes o teu corpo ele pode funcionar errado, funcionar mal e desenvolver doenças, ou por falta ou por excesso de leucócitos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um problema na quantidade de leucócitos para mais, para menos, ou leucócitos que não funcionam legal, nesse caso a gente vai ter uma leucemia. Então a leucemia significa um acúmulo de células de defesa defeituosas. E aí nesse caso a quantidade de células de defesa fica maior do que aquelas que deveriam ter. Então as defeituosas aumentam demais de quantidade. Isso pode levar uma pessoa à morte por falta de defesa. Quando alguém tem leucemia, normalmente o problema, em geral, não quer dizer que seja sempre dali, mas em geral vem da medula óssea. Então o que se faz normalmente é uma quimioterapia, que é um remédio, né, que é injetado na pessoa, e ele vai circular pelo corpo, vai dentro da medula e vai tentar matar as células defeituosas que a pessoa tem. O único jeito para isso dar certo é fazer transplante de medula. Tirar de uma outra pessoa e injetar nessa pessoa que está doente. Só que aí tu tem que zerar a medula óssea do doente e doar uma nova para que o teu corpo, lá dentro da medula óssea, ele comece a copiar as células corretas. É um processo delicado que normalmente leva muita gente à morte. Só que a leucemia, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. A leucocitose, que é começar a proliferar absurdos de leucócitos, e a pessoa fica com mais leucócito que o normal. Se ficar com muito leucócito demais, talvez ele comece a criar uma reação autoimune e tentar te destruir em vez de te ajudar. Isso é uma hipótese. E a segunda hipótese, o segundo tipo de classificação, vamos dizer assim, de leucemia, é uma leucopenia, que é quando falta leucócitos. Significa que ou eles estão morrendo muito cedo, ou a tua medula óssea não está dando conta de fabricar tudo o que precisaria. Em qualquer uma dessas situações, em qualquer problema de algum tipo celular do sangue estar trabalhando inadequadamente, faltando ou de forma errada, isso gera grandes riscos de levar as pessoas à morte. Em geral, né, o normal é tentar fazer transfusão de sangue ou então introduzir o que está faltando na pessoa, ou, se possível, fazer a correção do problema, como no caso da leucemia, através do transplante de medula óssea.